Jeremias 2, versos 12 e 13. Na primeira mensagem desta série sobre idolatria, nós vimos que existem duas grandes tragédias na vida. Uma é não conseguir o que se deseja, e a outra é conseguir. Talvez essa frase resuma a vida de Abraão depois que Isaac nasceu. Aquele patriarca permitiu que o filho tomasse o lugar de Deus na sua vida. E ao analisar a vida de Abraão, nós aprendemos que ter desejos, ter sonhos não é errado, isso é completamente normal. O problema é quando os desejos e os sonhos tomam o lugar de Deus nas nossas vidas. Dessa forma, Deus fez com que Abraão passasse por toda aquela situação para ele aprender acerca do perigo e do dano causado na vida por causa da idolatria. Depois nós aprendemos com Jacó que é possível que o amor romântico tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Jacó nunca teve o amor do seu pai, perdeu o amor da sua mãe, viveu longe do lugar em que cresceu, fugido, ameaçado de morte, encontra uma mulher atraente, muito bonita, que podia ser sua, e todos os anseios do seu coração por significado e afirmação se voltam para Raquel, e o vazio do interior de Jacó faz com que ele se torne vulnerável à idolatria do amor romântico, e com o tempo ele acaba percebendo que se Deus não for a maior alegria da vida de um ser humano, se Deus não for a maior alegria das nossas vidas, não importa onde quer que coloquemos a nossa esperança, o que vai acontecer sempre? Dormiremos com Lia, acreditando que é Raquel, e de manhã perceberemos o estrago que é. Ou seja, de manhã sempre vai ser Lia e nunca Raquel. Então nós devemos ter cuidado para a gente não transformar algo bom num ídolo e acabarmos frustrados como Jacó. Nessa mesma história nós nos deparamos com Lia, que tinha o mesmo ídolo de Jacó, o amor romântico. E depois de servir a este ídolo por muitos anos, Lia resolveu dar o seu coração unicamente ao Deus verdadeiro. E quando isso aconteceu, a menina, desprezada pelo pai, desprezada pelo marido, ela foi acolhida pelo Senhor. Quando ela se entrega completamente a Deus, Deus vem até aquela garota que ninguém queria, era uma garota mal amada, feia, desprezada, estrábica, e faz dela a ancestral de Jesus Cristo. Depois, nós usamos a história de Naamã como base para a verdade de que no mundo onde as pessoas querem mostrar o seu valor, a sua eficiência, a sua capacidade, um ídolo muito forte chama-se sucesso profissional e aquilo que esse sucesso pode nos oferecer. Naamã era um homem rico, um soldado valoroso, condecorado, honrado,
um dos homens mais bem-sucedidos e poderosos do mundo na sua época, e por causa disso ele acabou acreditando que pudesse comprar o favor de Deus. E aí ele entende que tudo na sua vida poderia ser resolvido com o seu poder e a sua influência. Através de um processo de humilhação, Naamã aprende e ao mesmo tempo nos ensina que pessoas que têm o sucesso como seu ídolo, dificilmente elas descansam, confiam na graça de Deus. Depois de Naamã, nós falamos dos ídolos ou dos deuses culturais. Individualismo, hedonismo, a ciência, a mídia e a educação. Nessa mensagem nós ouvimos 3 passos importantíssimos para diagnosticar os ídolos existentes no nosso coração. Que passos são esses? Observando a nossa imaginação, a maneira como nós gastamos o nosso dinheiro, como reagimos às orações não respondidas e às esperanças frustradas, e analisando as emoções mais incontroláveis do nosso ser. E encerramos mostrando que frieza espiritual é resultado de idolatria. Pessoas frias espiritualmente, elas carregam vários ídolos no seu coração. Na 5ª mensagem, nós falamos sobre o primeiro mandamento. Aprendemos que idolatria é algo muito presente mesmo entre o povo de Deus. Vimos que é plenamente possível reverenciar ao Deus da Bíblia e ao mesmo tempo praticar idolatria. Esse mandamento nos ensina que Deus requer exclusividade. E este Deus que deseja exclusividade, ele é único, é pessoal, é um Deus que age. E por tudo isso, ele exige de nós exclusividade na adoração a ele. Semana passada, nós analisamos o 2º mandamento. E aprendemos que esse mandamento não é uma proibição da adoração a outros deuses, mas é uma afirmação de que não existem outros deuses. Deus não está preocupado se nós estamos adorando outros deuses, porque outros deuses não existem. Deus não está preocupado com a concorrência. Nós aprendemos também que estamos proibidos de representar a divindade, seja ela de que maneira for. E nós não podemos representar as imagens, e isso se torna idolatria, porque Deus se revelou pela sua palavra e não por imagens. Porque Deus não pode ser reproduzido e nem reduzido. Porque as imagens podem nos levar a um entendimento errado de quem é Deus. E porque é errado colocarmos qualquer coisa no culto a Deus que não seja permitido por Ele. Isso foi o que nós vimos aqui nessas últimas 6 semanas. Hoje eu quero convidar você para a gente refletir em Jeremias 2, versos 12 e 13. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor, porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Vamos orar?
Senhor, nós pedimos a Tua orientação e a Tua graça para ouvirmos corretamente a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Espantai-vos, ó céus, e horrorizai-vos. Com quem que Deus está falando? Ao que parece, Deus está falando com os anjos, com as criaturas celestiais. E Deus diz assim, ao que parece, Deus está falando: olha, cheguem aqui, hostes angelicais, olhem para o meu povo e assustem-se, fiquem horrorizados, escandalizados, fiquem estupefatos, porque o meu povo, não foi outro povo, foi o meu povo. O meu povo fez duas coisas absurdas, impensáveis. Eles trocaram uma fonte de água pura e cristalina por poços com água barrenta, com água imunda, com água suja. Cisternas furadas, incapazes de reter a água. Olhem lá, olhem para o meu povo, eles cometeram duas atrocidades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas, abandonaram aquele que sustenta a nossa vida, sem que a gente perceba esse sustento. É isso que ele está dizendo. Qual é a pessoa aqui, ou qual é a pessoa que na sua normalidade, no seu dia a dia, quando não tem nada acontecendo com ela, nada fisicamente, nenhuma doença, qual é a pessoa que fica monitorando o tempo inteiro as batidas do coração? Será que meu coração está batendo? Conta aí. Ninguém faz isso. Mas o coração está batendo porque Deus nos sustenta. Alguém fica pensando se o diafragma está realmente inspirando ar? Não, isso é uma coisa natural. Então, nós abandonamos aquele que sustenta as nossas vidas sem que a gente se dê conta disso. Abandonamos o Criador, o sustentador, e cavaram para si cisternas. Cisternas aqui que recolhem a água da chuva, ou seja, não é uma água limpa, como a água de uma fonte, de um manancial. A água da cisterna, ela é a água barrenta, imunda, suja. E pior, essas cisternas, diz o profeta, são rotas, ou seja, quebradas, estragadas, furadas. Lembrando e simbolizando que aquilo que nós acreditamos que vai trazer conforto, alívio, segurança para o nosso coração, para a nossa vida, na verdade, é enganação, é ilusão, é falso, não sustenta a vida de ninguém. Você deve saber bem o que é isso, né? Cavaram cisternas, é uma ação humana, não é? Cavaram cisternas, deixa evidente que é uma obra humana. O manancial de água viva, de águas vivas, estava lá. É natural, é divino, é uma criação divina. Mas o homem foi lá e cavou a cisterna. Quem criou a cisterna foi o homem.
Ou seja, nós somos peritos em criar coisas das quais cremos, acreditamos que vamos dali retirar o nosso conforto, a nossa segurança, a nossa paz. Deus está dizendo através do profeta Jeremias: vocês possuem uma habilidade enorme de trocar a mim por coisas que não podem sustentá-los, por coisas temporais, por coisas passageiras que não podem satisfazê-los. Essas cisternas que cavamos ao longo da história tem sido chamado por muitos historiadores, pregadores, expositores bíblicos de ídolos pessoais. São coisas que nós produzimos. A cisterna é um símbolo de algo que eu crio, que eu produzo, crendo que aquilo ali vai me trazer segurança, conforto, estabilidade, e eu coloco aquilo no lugar de Deus. Eu crio algo para substituir Deus. Quais são esses ídolos pessoais? Vejamos alguns deles. Primeiro, dinheiro. Não vou falar muito sobre isso hoje, porque semana que vem eu vou abordar Mamon, o Deus Mamon, talvez o maior ídolo de todos. Avareza diz Colossenses 3:5 e Efésios 5:3. Avareza é idolatria. Lucas 12 diz assim: Jesus fala, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A Bíblia é tão clara, né? A Bíblia é tão clara. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Como que é difícil da gente entender isso, né? As pessoas se gloriam, se gabam, confiam nos bens que possuem. A Bíblia fala de 2 homens que vieram a Jesus. 2 homens que confiavam nos seus bens. Colocavam a esperança, a certeza de estabilidade nos seus bens. 2 homens com essas características procuraram Jesus: Zaqueu e o jovem rico. Um não quis abandonar o seu ídolo, fechou com Mamon. E a última notícia que nós temos desse rapaz, a Bíblia diz que ele retirou-se triste. O que a gente sabe sobre o jovem rico? Que ele foi embora triste. Olha que notícia. O que aconteceu? Tristeza. Enquanto que Zaqueu, diz a Bíblia, que ele mortificou o seu ídolo e recebeu salvação. Como a gente vai ver semana que vem, o dinheiro, talvez mais do que qualquer outra coisa, ele tem essa capacidade de assumir atributos divinos. O dinheiro, ele pode se tornar um Deus tão poderoso que ele altera a vida, os princípios, os valores, molda a cultura, quebra os corações de muitas pessoas em relação a Deus. E a nossa relação com o dinheiro, ela pode
se aproximar da adoração, da obediência, da veneração. Esse é um ídolo pessoal. Essa é uma cisterna rota que a gente cria. Mas semana que vem eu vou falar mais dele. Segundo, conforto. Esse aqui é um dos ídolos que mais crescem nos dias de hoje. Não sei se você sabe disso, mas famílias de classe média, em alguns, não sei se no Brasil, mas em alguns países europeus, famílias de classe média possuem mais conforto do que os grandes reis da história, do que os grandes monarcas tiveram. É impressionante como que o mundo de hoje conseguiu criar estruturas em que o conforto é quase absoluto, é quase total. Existem vários tipos de conforto que nós buscamos, que nós queremos e fazemos de tudo para tê-los e não abrimos mão deles de jeito nenhum. Existe o conforto material, que tem a ver com dinheiro, que é semelhante àquele conforto, àquela atitude daquele homem rico que disse: tenho muitos bens para anos e anos. Tinha conforto. Existe o conforto físico. É muito impressionante como que desde cedo nós somos criados para não sentirmos nenhum tipo de dor. Nenhum tipo de dor. Você já parou para pensar no absurdo que existem pessoas que querem a vaga no estacionamento exatamente na frente do lugar onde é o compromisso dela? Ela é incapaz de andar 100 metros. Se não tiver vaga por ali, ela fica aborrecida. Não pode ter vaga 100 metros. Ela não quer andar. Ela não quer andar. Porque é um desconforto. Não é porque ela não tem condições, é porque ela não quer andar. Porque é um desconforto. Vou andar no sol. Nós vivemos na geração dos analgésicos. Pessoas viciadas em analgésicos, porque não querem sentir nenhum tipo de desconforto físico. Lembra de Michael Jackson? É a nossa geração. Pastor, mas é errado desejar ter boa saúde? Claro que não. Pelo contrário. É promessa bíblica que um dia nós receberemos um corpo que não adoece, que não envelhece, que jamais sentirá dor. Eu não estou pregando nem defendendo aqui o masoquismo, fazendo uma apologia da dor. Mas a questão aqui é perceber como que as doenças elas afetam a nossa relação com Deus. Lembra aí. O que Satanás usou para afetar a relação de Deus com Jó? Ou de Jó com Deus? O que foi? O diabo vira para Deus e diz assim: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Por quê? Satanás sabia, sempre soube, que uma das fraquezas humanas é não saber viver, conviver, se relacionar com a
dor. Por isso que nós queremos e fazemos de tudo pelo conforto. Eu não sei se você sabe disso, acho que a maior parte de vocês não sabe, talvez ninguém saiba. Me humilha saber, não sei se vai te humilhar depois que você souber, mas me humilha saber que João Calvino tinha 50 doenças catalogadas com as quais ele convivia quase o tempo inteiro. E foi o homem da envergadura que foi. 50 doenças catalogadas. Nós somos uma geração que diviniza, que cultua o conforto. Conforto material, conforto físico, conforto emocional. Nós fazemos qualquer coisa, nós pagamos qualquer preço pelo conforto emocional. Talvez você não saiba disso, mas líderes de igreja, líderes não só de igreja, mas patrões. Se você lidera alguém no seu trabalho, você há de concordar comigo. É impressionante como que o ser humano, as pessoas, não sabem lidar com situações embaraçosas, com situações complicadas. Por quê? Porque elas odeiam desconforto emocional. Hoje de manhã nós pregamos e vimos que um homem, um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, ele analisou a nossa sociedade e nos mostrou muitas verdades da nossa realidade. E existem outros analistas da nossa sociedade que eles dizem que existe um fenômeno moderno, que é a incapacidade desta geração de resolver conflitos. Um pastor da juventude de uma grande igreja americana, numa das entrevistas que ele deu para uma revista americana, ele disse assim: os meus jovens, eles são incapazes de resolver um conflito entre eles. Em grupo, palavra dele, em grupo eles ficam apáticos e calados. Solitariamente, eles atacam os demais nas redes sociais. Sabe o que é isso? Olho no olho é cordeirinho, mas quando está na frente de um computador sozinho, se transforma num tubarão. Frente a frente é incapaz de se relacionar. Por quê? Não quer desconforto emocional. Mas quando vai para frente do computador, ó. Que coisa. Casamentos. Existem casamentos onde existem problemas porque os cônjuges não querem tratar de determinados assuntos, porque gera desconforto entre eles. Você deve saber o que é isso. Você vira para o seu cônjuge, surge um assunto, surge um contexto, e você diz: já falei que eu não quero falar sobre isso. Por que você não quer falar sobre isso? Porque gera desconforto emocional. A gente não quer sentir desconforto emocional, não é? E aí o problema vai se prorrogando. E a gente finge que o problema foi tratado, mas não foi, está lá. Porque a gente não quer sentir desconforto emocional. Gente, o problema disso aqui é que cristianismo envolve relacionamento. E quando nos relacionamos, inevitavelmente nós iremos nos ferir.
nos machucar, nos maltratar. Se você não quer um tipo de relacionamento onde não há nenhum ferimento, nenhuma dor, então não se relacione com ninguém. Não case, não tenha filhos. Vive isolado, sem ninguém. Por quê? Porque a gente tem diferenças com todo mundo. Você não tem diferença com seu cônjuge, com seus filhos? Ninguém é igual a ninguém. Os maduros e os sábios, eles tratam dos problemas olho no olho. Eles dialogam, eles perdoam. Os infantis se escondem, falam por trás. Não conversam aberta e francamente. Não existe mais espaço, ou como vimos hoje de manhã, está sumindo aquele espaço daquela exortação bíblica onde nós devemos ir direto um ao outro e conversar, porque a gente não quer desconforto emocional. Idolatria faz isso. Um ídolo pessoal que nós criamos, nós geramos. Onde na Bíblia é dito que nós devemos evitar e fugir dos relacionamentos com os nossos irmãos porque eles são pecadores? A ordem bíblica é para a gente suportar uns aos outros. A ordem bíblica é para levarmos as cargas uns dos outros. A ordem bíblica é para perdoarmos uns aos outros, para amarmos uns aos outros, para ajudarmos uns aos outros, para caminharmos e chorarmos uns com os outros. Mas quando nós somos ofendidos, a gente se isola. A gente desaparece do convívio. Por quê? Conforto emocional. Como servimos ao Deus do conforto, não servimos ao Deus da Escritura que diz: tem que aprender a conviver, tem que aprender a perdoar, tem que aprender a dialogar. Não servimos a ordem do Deus da Escritura, servimos ao Deus do conforto. Você conhece a história de Davi e Adonias? Depois você lê 1 Reis, primeiro capítulo do primeiro livro de Reis. Você sabe o que é dito ali sobre Davi e Adonias? Diz que Davi, como pai, diz assim: jamais, falando de Adonias, jamais o seu pai o contrariou. Você consegue imaginar isso? Jamais o seu pai o contrariou. Por que muitos pais não disciplinam os seus filhos? Por que muitos pais não pegam firme com os seus filhos? Porque é desconfortável. Vocês acham que eu não sei? É desconfortável. É desconfortável pegar firme com o filho. Não disciplinar os filhos é confortável. E segundo a Bíblia, não corrigir os filhos não é agir com amor. A Bíblia diz que Deus corrige ao filho que ama. Muitos pais não corrigem os seus filhos, sabe por quê? Porque eles estão atendendo a um requisito do seu ídolo, o conforto emocional. Estão servindo a esse ídolo e não estão servindo ao Deus das Escrituras, que diz que nós devemos corrigir os nossos filhos. Para pensar em quantas oportunidades para o avanço do Evangelho, quantas oportunidades são perdidas por causa
do conforto dos crentes, de crentes que não querem sacrificar esse ídolo. Quantas mensagens que as pessoas perdem domingo de manhã porque ficam dormindo no seu conforto. Quantas foram perdidas? Uma vez eu estava conversando com uma mãe, e a mãe virou-se, a mãe contando para mim, que a filha dela disse assim para ela: mãe, todo dia eu acordo cedo para ir para a escola. O único dia que eu tenho para dormir até mais tarde é domingo. E aquela mãe virou-se para a filha e disse assim: filha, o único dia que você não tem para acordar tarde é domingo. Você vai para a EBD. Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai para a EBD. Ela estava ajudando a sua filha a destruir o ídolo do conforto. Vou levar meu filho para a igreja, não, deixa ele dormindo. Como eu disse hoje de manhã, um dia a conta chega. Um dia a conta chega. Pensa em Paulo, pensa em Silas, com as costas rasgadas na prisão. Lá em Filipos, com as costas rasgadas de tanto apanhar. Presos, maltratados, torturados, num ambiente completamente desconfortável, mas cantando, adorando, louvando a Deus. Como que isso é possível? Porque o conforto deles era Jesus Cristo. Esse é um ídolo pessoal muito forte nos dias de hoje: conforto. Deixamos de servir a Deus para servir a um ídolo chamado conforto. Isso é muito visível, nítido nos dias de hoje. Terceiro ídolo pessoal, terceira cisterna rota que cavamos: opinião alheia. O que vão pensar de mim? O que é que eles vão pensar de mim? Nós fazemos tudo para parecermos interessantes, atraentes, legais, inteligentes. No entanto, esse é um dos ídolos que mais impedem o avanço do reino de Deus. Abra aí a sua Bíblia em João 12. João capítulo 12, versos 42 e 43 dizem assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Está aí. Opinião alheia. Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E quando a gente ama alguma coisa mais do que a Deus, o que é o nome disso? Idolatria. Esse ídolo impede o avanço do reino de Deus. Pedro,
com medo da opinião alheia, temendo as consequências da opinião alheia, negou Jesus 3 vezes. É impressionante como que o olhar do outro possui um poder enorme sobre nós. Não vou me deter muito nisso, já falei disso há pouco tempo. Gastamos fortunas, maltratamos quem amamos, negociamos valores por causa da opinião alheia. Fazemos dívidas impressionantes por causa da opinião dos outros. O que eu vou falar aqui, eu sei disso. Eu sei que tem muitas coisas envolvidas por trás. Não é apenas o que eu vou falar. Mas uma delas, sem dúvida, que é o que eu vou falar. Tem gente que não tem dinheiro para fazer uma festa de casamento, mas faz uma festa de arromba e fica endividado 5, 4, 3 anos. Por causa de quê? Opinião alheia. Por causa de opinião alheia. O que seria o mais sensato a ser feito? Pega o dinheiro que você poderia ou pode investir sem fazer dívida, investe no seu casamento. Mas nós queremos bancar festas e festas e festas, porque nós servimos a um ídolo chamado opinião alheia. Fazemos o que não podemos, nos endividamos por causa da opinião alheia. Fazemos o possível e o impossível para satisfazer esse ídolo. Essa cisterna rota que nós criamos. Repito o que disse há pouco tempo aqui sobre aquela frase de Frei Beto: o dia em que eu depender do olhar do outro para ser feliz, eu estou perdido. É por isso que tem uma opção de gente perdida aí. Perdida emocionalmente, perdida financeiramente. Por quê? Porque para ela ser feliz, é importante o que o olhar do outro vai dizer sobre ela. Aí serve ao ídolo da opinião alheia. Dinheiro, conforto, opinião alheia. Quarta cisterna rota, quarto ídolo pessoal que nós cavamos, acreditando que isso vai trazer alegria e satisfação, algo que só Deus pode dar: fama, poder e grandeza. Gente, é impressionante como que nós gostamos de aplausos, de homenagens, das luzes, dos holofotes, como que nós gostamos que as pessoas nos admirem. E impressionante como que essas coisas vão entrando dentro das igrejas e ninguém questiona. E ninguém questiona. O pastor, os diáconos, eles sentam num lugar especial, eles se vestem de maneira diferente. Aqueles que fazem grandes coisas ou dão grandes doações para a igreja, eles têm que vir na frente para ser reconhecido, para os olhares de todas as pessoas serem direcionados para ele. Aqui está o irmão fulano de tal, que deu isso, que contribuiu com isso. Ginásios, prédios, palanques, prédios são inaugurados com nome de pessoas. Já viu isso? Aqui está a biblioteca fulano de tal. Aqui está a sala fulano de tal. Fama. A necessidade que as pessoas têm de aplausos interfere em várias áreas da vida. Logo transforma-se num ídolo, afinal interfere de forma decisiva nas escolhas e decisões das pessoas.
Esse ídolo, ele carrega duas características do homem caído. Primeiro, a necessidade que o homem caído tem de adorar. Isso é muito forte e chega a situações absurdas. Os grandes ídolos do mundo, são pessoas habilidosas que correm atrás de uma bola. Você consegue imaginar isso? Os grandes ídolos do mundo são pessoas que correm atrás de uma bola. Ontem a gente estava conversando aqui, e aí eu lembrei para algumas pessoas que o Cristiano Ronaldo ele ganha R$6 por segundo. Quem paga R$6 por segundo para um desportista? A nossa cultura, que faz de pessoas assim os seus ídolos. Por que ele ganha R$6 por segundo? Porque ele é um ídolo, que tem muitos admiradores, seguidores, pessoas que se dobram a ele. Enquanto eu comecei a falar do Cristiano Ronaldo, há 20 segundos atrás, ele ganhou mais dinheiro que você tem na sua carteira. Essa é a cultura na qual nós vivemos. Pessoas são literalmente adoradas e veneradas. Se você não acredita nisso, se você acha que eu estou exagerando, só você digitar. Não faz isso agora, por favor. Chega em casa, entra na internet, digita lá, Igreja do Maradona. O primeiro link de acesso do Google vai te levar à seguinte notícia, está aqui. A Igreja Maradoniana é um grupo de pessoas do mundo inteiro que se juntam em uma paródia de religião para celebrar o jogador de futebol argentino Diego Maradona como seu Deus. Fundada em 30 de outubro de 1998 na cidade de Rosário por torcedores argentinos. Resolveram considerar a data de nascimento de Maradona como Natal. A partir disto, criaram uma igreja com orações e mandamentos, com seguidores cadastrados em vários países. Argentina, Espanha e México são, respectivamente, os países com o maior número de fiéis. A religião tem o tetragrama sagrado D10S, que mistura a palavra em espanhol para Deus, Dios, com o D de Diego e o 10 da sua camisa. Isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Mas nós também cometemos absurdos, não tão graves como esse aqui, mas a gente não percebe. E olha, eu estou falando de uma área do entretenimento. Uma área. Eu poderia falar aqui de artistas. Eu poderia falar aqui de músicos. Poderia falar de políticos. Então, a primeira característica que o ídolo da fama e da grandeza possui é a necessidade de adorar. Nós temos a necessidade de adorar. E o segundo é o desejo que nós temos de ser como Deus. O mesmo desejo que esteve presente no coração de Adão e Eva. O primeiro casal andava lá no jardim, feliz, sem problemas, não havia pecado, até que a serpente
chega para eles e diz assim: o dia, o que era atraente na fruta? Não era só que ela era bonita, porque o texto diz que ela era agradável ao olhar. O pecado começa no olhar. Mas diz assim: no dia em que dela comerdes, os seus olhos serão abertos e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Sereis como Deus. Gente, todos nós temos dentro da gente o desejo de ser um Deus, de sermos aplaudidos o tempo inteiro. Queremos que os holofotes estejam direcionados para nós. Gostamos de aplausos. Conhece aquela história do galo? O galo com complexo de superioridade, ele dizia para os outros bichos lá da roça: o sol nasce toda manhã para ouvir o meu canto. Ele acordava antes do sol, cantava, e o sol nascia para ouvi-lo cantar. Muita gente é assim. Tem gente que sente orgulho de ser humilde. Não fala, mas sente. Tem isso. A pessoa é humilde, mas é humilde por fachada. E quando alguém reconhece ou que se percebe a humildade dela, ela lá por dentro faz assim, ó, né? Se vangloria da humildade, se jacta de estar livre de jactância. Acabou. É impressionante como que esse ídolo é fortíssimo em nós. Olha o que C.S. Lewis diz: a partir do momento em que existe em nós um eu autônomo, existe sempre a possibilidade de preferirmos esse eu a tudo mais, de querermos ser o centro, na verdade, de querermos ser Deus. Pascal disse: a vaidade está tão encorada no coração do homem que os que escrevem contra ela almejam a glória da boa escrita, e os que a leem desejam a glória por tê-la lido. Em um de seus poemas, chamado Círculo Vicioso, Machado de Assis diz assim: bailando no ar, gemia inquieto vagalume. Quem me dera que eu fosse aquela loura estrela que arde no eterno azul como uma eterna vela. Mas a estrela, fitando a lua com ciúme, disse: pudesse eu copiar-te o transparente lume que da grega coluna à gótica janela contemplou suspirosa a fronte amada e bela. Mas a lua, fitando o sol com azedume, mísera, tivesse eu aquela enorme claridade mortal que toda a luz resuma. Mas o sol, inclinado à rútila capela, pesa-me este brilhante auréola de nume
enfara-me esta azul e desmedida umbela, porque não nasci eu, um simples vagalume. Que coisa! Não é assim a vida? Que coisa! Como nós gostamos de ser aplaudidos. Quando esse ídolo, ele habita no nosso coração, a gente não consegue compreender a verdade de que a nossa visão de Deus é como uma balança antiga. Hoje em dia você vai no supermercado, né? Você pega o produto, coloca numa balança eletrônica, aí a balança já dá o peso, sai o papelzinho, coloca ali. Mas antigamente, como que era a balança? Tinham 2 pratos, né? Você colocava o produto num prato e aí você ia colocando os pesos ali até que ficasse equilibrado. A nossa visão de Deus e o ídolo esse ídolo da fama não nos permite ver isso, que a nossa visão de Deus é como uma balança antiga. Quando Deus sobe na nossa avaliação, nós descemos. E quando nós subimos em nossa autossuficiência, Deus desce. É assim que acontece. Esse é o ídolo que causa mais guerras. Esse é o ídolo que causa inveja. Esse é o ídolo que gera limpeza étnica. Esse é o ídolo que faz Deus parecer mais irrelevante. Esse é o ídolo que impossibilita Deus de nos encher com seu espírito. Sabe por quê? Porque nós já estamos cheios de nós mesmos. Não tem como a gente ser cheio do Espírito de Deus, porque o nosso ego já encheu tudo. Abra aí, João capítulo 5, Evangelho de João capítulo 5. No verso 44, Jesus diz assim: como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus? O que Jesus está dizendo? Como que alguém pode viver em fé se ela tem um estilo de vida onde ela quer ser honrada e glorificada o tempo inteiro? Não é por acaso que Jesus advertiu os escribas e fariseus dizendo o seguinte: vocês amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras nas sinagogas, amam as saudações nas praças, adoram serem chamados de mestres pelos homens. Alguém disse que Jesus é o grande destruidor de ídolos. Sabe por quê? Porque Jesus vai direto no ponto. Lucas 16 diz assim: os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz assim: jamais andando buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Chama alguém para ser homenageado. Quero ver se ele vai recusar. Quem recusa ser homenageado? E vai saber
se quando a pessoa recusou ser homenageada, é porque ela está querendo dar de humilde, né? Dar de humilde. O último ídolo, a última cisterna rota, a última ídolo pessoal que eu queria trazer nessa noite: independência. Os homens não querem depender do manancial de águas vivas, por isso cavam para si cisternas rotas. Sabe qual é uma das palavras mais celebradas nos dias de hoje? É a palavra autonomia. Autonomia. Pense na etimologia dessa palavra. Auto é algo que vive por si mesmo, que não é dependente de nada. Nomos significa lei. Autonomia, eu faço a minha própria lei. Eu sou o meu Senhor. Esta é uma das melhores definições do que aconteceu no Éden. Por causa deste ídolo, existe no mundo uma quantidade enorme de pessoas insensatas. Gente que acha que pode fazer o que deseja, o que pensa, o que bem entende. Um mundo habitado por pessoas assim, ele simplesmente não tem como existir. Lembra lá do Salmo 14? Quando o salmista diz que diz o insensato no seu coração: não há Deus. Quem faz esse tipo de declaração? Quem faz esse tipo de afirmação? É uma pessoa que quer autonomia total. Porque, como disse Dostoiévski, se Deus não existe, tudo é permitido. Lembra do que diz logo depois dessa afirmação no Salmo 14? Lembra da continuação do Salmo? Logo depois da declaração: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Sabe o que vem logo depois? Depois você pode conferir lá. Diz assim: corrompem-se e praticam a abominação, e já não há quem faça o bem. É automático. O camarada afirma que Deus não existe, logo ele faz besteira. Logo ele vive do jeito que bem entender. Irmãos, nós não nos livramos do ídolo porque não o desejamos mais. Nos livramos da cisterna rota porque desejamos o manancial de águas vivas. O que eu quero dizer para você é o seguinte: eu já disse isso em várias oportunidades. Ídolos a gente não remove, a gente substitui. Se você retirar o ídolo da sua vida, outros aparecerão ali. John Piper: desejo se combate com desejo. Não há nada no mundo que seja capaz de destruir o seu ídolo, a não ser o amor por Jesus Cristo. Desejo se combate com desejo. E enquanto Jesus Cristo não for o maior amor da sua vida,
você vai continuar infeliz. Você vai continuar com a sensação de que está faltando alguma coisa. Você vai continuar achando que segunda-feira é o pior dia da semana. Por quê? Porque você não tem Jesus Cristo como centro da sua vida. Mas o que isso tem a ver com a minha segunda-feira? Quando nós temos a Jesus Cristo como centro da nossa vida. Não importa o dia, não importa o local, não importa a hora, nós estamos o tempo inteiro cultuando a Ele. E é culto contínuo, é culto o tempo todo. A gente está diante de Deus o tempo todo. Isso muda a nossa vida. Enquanto você tiver ídolo no seu coração, vai ter a sensação de vazio. Augustus Nicodemos, há pouco tempo ele disse um negócio muito interessante. Ele disse assim numa das suas mensagens: mais do que a capacidade de pensar. Aliás, deixa eu, antes de falar, o que nos distingue dos animais? Nós somos animais racionais. Augustus Nicodemos disse assim: mais do que a capacidade de pensar, o que nos distingue dos animais é a nossa capacidade de adorar. É a nossa capacidade de adorar. Nós fomos criados, projetados e equipados por Deus para adoração. Ser humano é ser adorador. Todos os humanos adoram alguma coisa. O ateu adora a inteligência dele. O ateu adora alguma coisa. Todo mundo adora alguma coisa. A adoração, ela define você. A adoração dá sentido à sua vida. Agora depende do que você adora. Dentre as muitas definições de adoração, existe aquela que afirma o seguinte: adoração é uma atitude de lealdade e de confiança em direção a algo ou alguém em sua vida, que você acredita fazer a vida valer a pena ser vivida. Ou seja, aquilo que você adora é o que ou de quem você está dependendo para dar significado à sua vida. O que traz sentido para a sua vida? Normalmente, o objeto da nossa adoração, seja ele qual for, é inegociável. É inegociável. A gente não abre mão. Lembra lá da primeira mensagem que eu preguei sobre idolatria? O molequinho lá da baleba azul? Essa aqui eu não abro mão de jeito nenhum, essa é minha. Na linguagem de Tolkien, é o anel do poder. Esse anel do poder, eu não abro mão de jeito nenhum. É aquela única coisa que, se perdermos, ou se dela nos separarmos, nós ficaremos devastados, desesperados. É por isso que o que você escolhe para adorar, que é o que tem valor máximo para você, o que você escolhe para adorar é aquilo que você mais teme, é aquilo que você mais tem medo.
Sabe por quê? Por exemplo, se você tem medo da solidão, você cultua os relacionamentos e você depende dos relacionamentos para salvá-lo de uma vida sem sentido. Gente que fica horas e horas no Facebook tem medo de solidão. Cultua relacionamentos. Se você tem medo da insignificância, você acaba cultuando a sua carreira, as suas realizações. Se você teme não ser aceito ou estimado, você cultua sua rede social, o seu visual, o carro que você tem, a conta bancária que você possui, porque você precisa dessas coisas para validar a sua existência. Então, por trás de tudo que você adora, está algum receio de que sem essa coisa, sem essa pessoa, você está perdido. A vida não vai fazer sentido. E segundo a Bíblia, qualquer coisa que adoramos e que valorizamos mais do que a Deus se chama ídolo. Idolatria é quando nós tentamos construir a nossa identidade em torno de algo ou de alguém que não é Deus. Eu encerro perguntando: em torno de quê? De quem você está construindo a sua identidade? O que é que existe na sua vida que, se você perdesse, você perderia também o sentido de viver? Conquistas? Reputação? Relacionamentos? Lugar na sociedade? Aparência? Inteligência? Seus ídolos precisam tombar, porque enquanto existirem totens no seu coração, a sua vida continuará sem sentido. Que Deus nos abençoe. Amém.